Em uma certa escola de ensino médio, havia um gênio acadêmico extraordinário, um garoto que conseguia controlar suas notas com uma precisão milimétrica, e enquanto todos se esforçavam por notas perfeitas, ele deliberadamente almejava o zero. Entre seus colegas, ele era conhecido como o rei das notas baixas. Um dia, o professor anunciou um próximo quiz show e a seleção de um estudante representante para competir por um prêmio. Dalpo, o rei das notas baixas, decidiu revelar suas verdadeiras habilidades. O professor distribuiu as provas. Enquanto todos trabalhavam diligentemente, Dalpo se recostou e relaxou. Somente quando o professor anunciou que faltavam apenas 10 minutos, ele casualmente se levantou, escreveu seu nome e começou o exame. Os professores começaram a corrigir as provas, e seus rostos caíam a cada pontuação decepcionante. Finalmente, eles chegaram às duas melhores provas, com pontuações de 92 e 96, respectivamente. Alguns professores sugeriram que parassem de corrigir, presumindo que ninguém tinha se saído melhor. No entanto, o professor da turma de repente pareceu sério, e os outros se reuniram para testemunhar uma pontuação perfeita. Mas quando viram o nome na prova, ficaram atordoados. Pertencia ao notório rei das notas baixas. A notícia se espalhou pela sala de aula como um incêndio. Quando todos souberam que o primeiro colocado era o rei das notas baixas, ficaram chocados e céticos. Chan-su, o aluno geralmente de melhor desempenho, sentiu-se ameaçado. Ele rapidamente reuniu seu grupo de admiradoras e as instruiu a espalhar rumores de que Dalpo havia colado. Os rumores rapidamente ganharam força. Chan-su atiçou as chamas, insinuando que Dalpo poderia ter roubado a prova antes. Os rumores escalaram de trapaça para roubo descarado da prova. Em todos os lugares que Dalpo ia, ele era recebido com olhares de desprezo. Ouvindo os rumores, o professor da turma chamou Dalpo de lado e o repreendeu publicamente, alertando-o contra o comportamento desonesto. Mas Dalpo se recusou a confessar algo que não havia feito. Todos acreditavam que ele era culpado, exceto por sua sobrinha Inha e seu irmão. Por fim, o professor da turma escolheu Chan-su para representar a escola no quiz show. Chan-su, cumprindo as expectativas, triunfou na primeira rodada. Ele então declarou publicamente sua afeição por Inha, sua paixão de longa data. A turma irrompeu em aplausos, mas o olhar de Inha se dirigiu para o assento de Dalpo, determinada a limpar o nome dele. Naquele momento, o professor da turma exigiu que Dalpo pedisse desculpas à classe. Dalpo, mantendo sua inocência, recusou, o professor ficou enfurecido, Dalpo o desafiou, pedindo provas de sua suposta trapaça, o professor retrucou que a escola inteira estava falando sobre isso. Isso não era prova suficiente? Dalpo encarou o professor furioso e notou uma professora imprimindo documentos ao fundo. Um brilho malicioso entrou em seus olhos. "Eu farei um acordo com você", ele disse. "Se eu sair daqui, direi a todos que você está tendo um caso com ela. Então você pode provar que não é verdade." "Ele fez isso. Ele realmente fez isso", exclamou a professora engasgando. Enquanto o professor da turma estava perplexo, Dalpo se levantou. "Você está presumindo que não é verdade", ele disse com a voz pingando sarcasmo. "Então prove. Um gosto do seu próprio remédio." Ele se virou e saiu, deixando os dois professores sem palavras. Inha, determinada a limpar o nome de seu tio, correu para o quarto dele para procurar evidências. Finalmente, em meio a uma pilha de histórias em quadrinhos, ela encontrou um livro didático de inglês carimbado com a marca de uma biblioteca municipal. Uma visita à biblioteca levou a uma descoberta crucial. Cada livro nas prateleiras tinha uma ficha de empréstimo com o nome de Dalpo, cobrindo uma vasta gama de assuntos. Ela não conseguia acreditar que seu tio, aparentemente com dificuldades acadêmicas, possuía tal amplitude de conhecimento. Inha começou a coletar meticulosamente as fichas de empréstimo, fotocopiando-as e compilando-as em uma pilha de evidências para levar para a escola. Enquanto isso, Dalpo chegou à sede do quiz show para as rodadas preliminares, garantindo facilmente uma vaga na competição. Devido à sua última classificação na escola, ele foi colocado contra o melhor aluno, Chan-su. Desde a primeira pergunta, ele atordoou a todos. O apresentador fez a pergunta: para cada 43 pessoas, uma sofre de uma condição peculiar em que soluça sempre que mente. Esta condição recebe o nome de qual personagem animado? Dalpo decidiu usar seu único lifeline, escolhendo Chan-su. "Se eu te vencer nesta rodada", Dalpo se dirigiu a Chan-su. "Tudo o que você precisa fazer é levar 10 tapas meus." Chan-su zombou. "O quê?" Ele exclamou, então percebeu. "Então, você só quer se vingar por Inha, mesmo disposto a desperdiçar seu precioso lifeline? Você está tão confiante que vai vencer isso?" Dalpo respondeu imediatamente. "Pinóquio?" O apresentador o parabenizou e perguntou se ele já havia conhecido alguém com essa condição. Dalpo respondeu que sim, e que essa pessoa era única, mentindo e soluçando constantemente, ganhando o apelido de o Rei da Mentira. Este comentário causou ondas de riso na plateia ao vivo, direcionado a Inha. Furiosa,
ela prometeu dar uma lição em Dalpo quando ele voltasse. A segunda pergunta veio rapidamente. De acordo com o ciclo Kanji de 60 anos, que ano é este? Esta pergunta desencadeou um flashback doloroso para Dalpo. Ele se lembrou de sua vida anterior como Hamyong, um célebre prodígio infantil ao lado de seu irmão mais velho, Jaemong. Eles viviam uma vida feliz, até que um incêndio devastador irrompeu em uma fábrica local. Seu pai, o chefe dos bombeiros, levou sua equipe para o local. Um homem relatou 2 trabalhadores presos lá dentro, mas não mencionou a presença de materiais perigosos. O pai de Dalpo imediatamente liderou sua equipe, sem saber que os 2 trabalhadores já haviam escapado, e eram, na verdade, responsáveis pelo incêndio. Depois que os bombeiros entraram, os materiais perigosos explodiram. A tragédia atingiu o corpo de bombeiros e o incêndio se alastrou até o dia seguinte. Para evitar responsabilidade, o homem que relatou os trabalhadores presos insistiu que havia informado o chefe dos bombeiros sobre a situação, mas o chefe, imprudentemente, conduziu seus homens para dentro de qualquer maneira. Estranhamente, apenas 8 corpos foram recuperados dos 9 bombeiros que entraram. Então, alguém relatou ter visto uma figura parecida com o pai de Dalpo na chuva forte. Assim que a notícia do incêndio se espalhou, meios de comunicação inescrupulosos invadiram o local, transformando um trágico acidente em uma história repleta de suspeitas. Estranhamente, o público aceitou prontamente a narrativa de que o pai de Dalpo era de alguma forma responsável pelo destino de sua equipe. Dalpo e seu irmão mais velho foram cercados por repórteres exigindo provas da inocência de seu pai. Entre eles estava uma repórter particularmente maliciosa que editou enganosamente a filmagem da entrevista, emendando uma soundbite onde ela declarou: "Tenho absoluta certeza de que o homem que vi era o chefe dos bombeiros desaparecido." Esta reportagem manipulada incendiou a indignação pública. A família de Dalpo foi marcada como vilã, enfrentando desprezo e acusações por onde passavam. Incapaz de suportar a pressão implacável, a mãe de Dalpo o levou para ver uma última exibição de fogos de artifício antes de tirar a própria vida. Quando Jaemong, irmão de Dalpo, chegou, encontrou apenas um sapato e uma nota de despedida. Destroçado pelo luto e enfurecido, Jaemong atacou a mídia, mas eles permaneceram fixados em explorar a história. Sem o conhecimento de todos, Dalpo ainda estava vivo, resgatado por um idoso que sofria de demência. O velho confundiu Dalpo com seu filho mais velho, perdido no mar anos atrás. "Este é meu filho mais novo, Dalpo", o velho o apresentou. "E esta é minha neta, Choen-ha." Neta? Dalpo ficou surpreso. De repente, ele tinha um irmão 20 anos mais velho e uma sobrinha da mesma idade que ele. Inicialmente hesitante, o irmão mais velho aceitou Dalpo depois de testemunhar sua disposição em cuidar do idoso por gratidão. Dalpo nunca revelou sua verdadeira identidade e o vínculo deles se fortaleceu com o tempo. No entanto, o destino tinha uma reviravolta cruel reservada. Enquanto ajudava a Inha a consertar sua televisão, ele descobriu uma verdade devastadora. A repórter que havia dilacerado sua família era a mãe de Inha. Seu comportamento em relação a Inha mudou instantaneamente e ele começou a provocá-la implacavelmente, mas, tendo crescido juntos, um profundo afeto já havia florescido entre eles. Ao saber da aposta de Inha com o melhor aluno, Dalpo entrou sem hesitar no quiz show e derrotou decisivamente seu rival. Com sua missão cumprida, Dalpo começou sua jornada para casa. Olhando para o céu escurecendo, Inha sabia que ele não teria guarda-chuva e correu de volta para a aldeia deles. Na chuva forte, ela esperou no ponto de ônibus. Vendo Inha dormindo, Dalpo percebeu há quanto tempo ela estava esperando. Assim que Inha acordou e o viu se aproximando com um guarda-chuva, ela notou que estava quebrado. Enquanto ela olhava intrigada, Dalpo colocou 2 funis em sua cabeça, olhando para ela severamente. "Não entenda errado", ele murmurou. "O vovô me disse para vir te buscar. Ele estava preocupado que você se molhasse. Não é que eu me importe ou algo assim de verdade." No fundo, Dalpo sabia que um relacionamento com Inha era impossível, enquanto ele nunca poderia perdoar a mulher que destruiu sua família. Vários anos se passaram. Após se formar no ensino médio, Dalpo se tornou taxista para sustentar sua família. Inha perseguiu seu sonho de se tornar repórter, mas sua síndrome de Pinóquio, fazendo seu nariz crescer quando ela mentia, tornava seu trabalho desafiador. Certa manhã, ela pediu uma carona a Dalpo para uma entrevista. Dalpo, em meio a um sonho agradável, acidentalmente agarrou a saia dela. "Pervertido!" Inha gritou, dando-lhe um soco rápido no olho. Isso enfureceu seu avô, que a repreendeu com uma colher, lembrando-a de nunca bater em seu tio. Sentindo-se totalmente derrotada, Inha terminou relutantemente seu café da manhã. Juntos, ela e Dalpo seguiram para o local de sua 35ª entrevista de emprego. Vendo seu nervosismo, Dalpo disse a ela para gastar 5.000 won em um amuleto da sorte.
Inesperadamente, ela recebeu uma mensagem de texto de sua mãe, que estava ausente há 13 anos. Radiante de alegria a ponto de chorar, Inha contou entusiasmada a Dalpo que permaneceu inabalável, ainda nutrindo ressentimento pela mulher. Chegando à entrevista, Inha abriu os braços, pronta para abraçar sua mãe, mas a reunião não foi a ocasião alegre que ela tinha imaginado. Sua mãe não demonstrou calor e os outros entrevistadores, percebendo a síndrome de Pinóquio de Inha, a declararam inadequada para uma carreira de repórter. Inha não pôde deixar de retrucar. Uma repórter que não pode mentir não seria mais confiável para o público. Sua mãe, a mesma mulher que havia arruinado cruelmente a família deles, apresentou a Inha um teste. Se ela pudesse completá-lo sem soluçar, conseguiria o emprego. Previsivelmente, Inha falhou. Sua mãe a dispensou prontamente, alegando que ela não tinha as qualidades necessárias para ser repórter. Devastada, Inha saiu, perplexa com a frieza de sua mãe. Ela precisava confirmar uma coisa. Esperando por sua mãe do lado de fora, ela perguntou sobre a mensagem de texto apenas para descobrir que sua mãe havia mudado de número há muito tempo. Inha ficou arrasada. Por tantos anos, sua mãe não se importou com ela de forma alguma. Tremendo, ela sussurrou: "Mãe, senti sua falta." A mulher a abraçou brevemente, e assim que Inha sentiu um vislumbre de esperança, sua mãe murmurou: "Estive muito ocupada para sentir sua falta." O coração de Inha se transformou em gelo. Ela ligou para o número que enviou a mensagem, exigindo saber por que eles lhe deram esperança apenas para tirá-la. A pessoa do outro lado permaneceu em silêncio. Dalpo, esperando do outro lado da rua, viu Inha sair em lágrimas. Ele queria confortá-la, mas o trânsito bloqueou seu caminho. Ele ligou rapidamente para ela, mas ela enviou uma mensagem de texto dizendo que estava com a mãe e não podia falar. Vendo-a chorar de longe, Dalpo, querendo proteger seu orgulho, não expôs sua mentira e simplesmente respondeu por mensagem de texto, perguntando como as coisas estavam indo. Inha mentiu, dizendo que sua mãe a tinha tratado bem. Dalpo, decidindo não perturbá-la mais, foi embora. Mas no meio da rua, preocupado com ela, ele deu meia volta. Quando ele chegou, Inha tinha ido embora. Ele avistou a mãe dela esperando por um táxi. Cheio de ressentimento pela mulher que havia destruído sua família, ele, no entanto, parou e ofereceu-lhe uma carona. Enquanto isso, totalmente desanimada, Inha reuniu todos os seus livros e artigos sobre jornalismo e os levou para o telhado pretendendo queimá-los. De volta para casa, o avô de Dalpo notou a angústia de Inha e mencionou isso a Dalpo, que correu imediatamente para o telhado. Temendo o pior, encontrando o telhado vazio, ele chamou ansiosamente o nome dela. Justo então, ele ouviu um soluço abafado e viu os pés de Inha saindo de trás de uma parede. Aliviado, ele se aproximou dela. Ele lhe disse que sabia o que tinha acontecido, deixando-a ainda mais envergonhada de encará-lo. Ele havia sacrificado sua educação para que ela pudesse seguir a dela, apenas para que terminasse em rejeições repetidas. Dominada pela culpa, ela confessou que nunca quis ser um fardo, mas a realidade se mostrou muito dura. Ela queria queimar os livros para desistir de seu sonho. Dalpo puxou os livros. Ele perguntou: "Você realmente quer desistir?" Ela insistiu que sim, mas seus soluços sufocados traíram seus verdadeiros sentimentos. Frustrada, ela agarrou os livros novamente, mas Dalpo a impediu, sua expressão séria. Ele declarou: "Deixe-me ajudá-la a se tornar uma repórter." Dalpo resolveu estudar intensamente por um mês para ajudar Inha a se preparar para sua próxima entrevista. Embora abençoado com uma memória fotográfica, ele sabia que o trabalho duro ainda era essencial. Eles praticavam no telhado durante o dia, e para evitar que o avô notasse, Dalpo estudava à tarde da noite sob uma luz fraca. Ouvindo seu avô retornar, Dalpo rapidamente escondeu seus estudos, retomando-os somente depois que o velho se retirou para seu quarto. Sem o conhecimento de Dalpo, seu avô já havia descoberto seu segredo. Sábio e compreensivo, o velho não disse uma palavra, apenas olhando para o Dalpo adormecido e exausto e acariciando suavemente seu cabelo. Uma ideia surgiu na mente do velho. No dia seguinte, ele comprou uma revista de moda na biblioteca e levou Dalpo a um barbeiro, selecionando um corte de cabelo elegante da revista. Ele então presenteou Dalpo com um terno, gravata e sapatos de couro. A transformação estava completa. Dalpo parecia incrivelmente bonito. "Uau!" ele respirou, olhando para seu reflexo. "Quem é este?" No caminho para casa, Dalpo continuou verificando seu reflexo ligeiramente preocupado que ele não se parecesse mais com o filho bobo de seu avô. Acontece que um ano depois de resgatar Dalpo, seu avô percebeu que ele não era seu filho mais velho, mas para proteger Dalpo de ser mandado embora, ele fingiu não saber. Ele tranquilizou Dalpo, dizendo-lhe para não se preocupar com nada e simplesmente viver sua vida ao máximo. Profundamente tocado, Dalpo abraçou seu avô, lágrimas escorrendo pelo rosto, prometendo ser sempre seu filho. Chegando em casa, o irmão de Dalpo não o reconheceu, perguntando quem o avô havia trazido para casa. "Que convidado?" o velho riu. "Este é seu irmão?" Justo então, Inha entrou. Ela perguntou: "É realmente você, tio?"
Atordoado, o avô sorriu, elogiando as feições bonitas de Dalpo, que lembravam sua juventude. O irmão de Dalpo, notando o olhar cativado de sua filha e lembrado de sua jactância do dia anterior sobre ela ser a garota mais bonita e fofa, agora sentiu Inha empalidecer em comparação com o elegante Dalpo. Ele não resistiu a repreendê-la por sua roupa perpetuamente desleixada. Inha revirou os olhos, retrucando que ele a tinha chamado de mais bonita do que a Miss Coreia uma vez. Ele resmungou: "Isso é porque eu estava bêbado." Ele a repreendeu por sua falta de estilo, avisando que as pessoas a desprezariam. Exasperada, Inha declarou ser impossível alguém desprezá-la porque Dalpo nunca a tinha visto como mulher e ela nunca o tinha visto como homem. Dalpo, ouvindo isso, fechou a porta tristemente, perdendo o resto da frase dela. Mas alguém tão talentoso, gentil e agora bonito quanto Dalpo, bem, talvez ele não fosse uma opção tão ruim, afinal. O garoto, antes bobo, havia se transformado em um jovem notavelmente atraente. Para se preparar para as entrevistas de repórter com Inha, Dalpo condensou 3 anos de estudo especializado em um único mês. A 36ª entrevista de Inha começou e Dalpo encontrou seu maior rival romântico, Biamu. Acontece que Biamu era quem estava enviando mensagens de texto para Inha todos esses anos usando o telefone de sua mãe. Inha, sem saber disso, estava desabafando com sua mãe por 13 anos, inconscientemente fazendo com que Bong Joon se apaixonasse pela garota que ele nunca tinha conhecido. Ao saber da entrevista de Inha, ele a seguiu. A rodada preliminar começou e os 3 foram colocados no mesmo grupo de entrevista. Notando os olhares constantes de Bong Joon para Inha, Dalpo se adiantou, colocando-se sutilmente entre eles. O entrevistador os instruiu a ficar em ordem numérica e depois relatar o conteúdo de um videoclipe. O desempenho deles seria avaliado. Este formato desvantajava o primeiro repórter. Infelizmente, Dalpo foi o primeiro. Depois de assistir ao vídeo, ele entregou um relatório factual padrão. Os 2 candidatos seguintes embelezaram o relatório de Dalpo, adicionando seu toque e tornando-o mais envolvente. Quando chegou a vez de Inha, ela seguiu o exemplo de Dalpo, mantendo uma apresentação factual direta. Os entrevistadores, intrigados com a reportagem direta de Inha, perguntaram por que ela não havia embelezado os fatos. Inha respondeu honestamente que não podia mentir. Assim que ela estava prestes a explicar sua síndrome de Pinóquio, Dalpo e Bong Joon interromperam simultaneamente, identificando-se como repórteres. Dalpo argumentou que os repórteres deveriam priorizar a precisão factual, evitando exageros e distorções sem verificação adequada. Biamu concordou, afirmando que era melhor ter um apagão de notícias do que relatar informações falsas. A rodada preliminar rapidamente se concluiu. Enquanto aguardavam os resultados, Inha lamentou seu desempenho. Dalpo a confortou dizendo: "Se não podemos ser farinha do mesmo saco, é melhor falharmos juntos." "De jeito nenhum," Inha retrucou. "Um é melhor do que 2. Imediatamente percebendo seu deslize, ela cobriu a boca. Dalpo, divertido, a pressionou por uma explicação. Inha tentou escapar, mas Dalpo a bloqueou, encostando-a playfulmente na parede. Sem escolha, ela gaguejou. "Um é melhor do que 2 juntos e distantes." Dalpo, no entanto, rebateu que estar separado não seria significativo de forma alguma. Bong Joon testemunhou esta troca íntima. A lista de candidatos aprovados foi afixada e todos correram para verificar. Biamu, Dalpo e Inha haviam passado. Eles ligaram animadamente para casa com a boa notícia. O avô deles estava muito feliz, encorajando-os a continuar seu trabalho duro. No entanto, o irmão de Dalpo, sentado ao lado dele, ficava cada vez mais ansioso, imaginando cenários desconfortáveis dos 2 trabalhando juntos. Ele os imaginou amarrando as gravatas um do outro, tomando café da manhã juntos. Ele jogou um travesseiro com raiva pela sala. Mas enquanto observava o tópico para a próxima rodada de entrevistas sendo revelado, o rosto de Dalpo perdeu a cor. Era sobre o acidente de incêndio de seu pai. Os restos mortais de seu pai haviam sido descobertos 13 anos após o incêndio. A notícia daquele ano havia devastado sua família, levando à sua queda. Agora eles deveriam debater quem era o culpado. Dalpo estava destruído. Ele acreditava que seu pai os havia abandonado com seu irmão mais velho, e é por isso que ele ficou contente com seu avô. Agora ele soube que seu pai havia sido injustamente acusado. Observando os outros candidatos expressarem suas opiniões, Dalpo lutou para conter sua raiva. Então Inha falou. Ela argumentou que a culpa era da pessoa com a síndrome de Pinóquio. Como todos sabiam que ele não podia mentir, seu testemunho convenceu a polícia, a mídia e o público, levando à tragédia. Ela concluiu que ninguém era realmente culpado. Foi simplesmente um trágico acidente. Inha não tinha ideia de que suas palavras desencadeariam a fúria de Dalpo. Ele retrucou com a voz tremendo. "Como você pode dizer que ninguém mais é culpado? Pinóquio não pode mentir. Mas e os repórteres? Eles não deveriam ter verificado os fatos? Eles deveriam entender que suas palavras têm mais peso do que as dos outros. Eles não deveriam ser mais cautelosos? Mas eles claramente não entenderam." Vendo a postura inabalável de Inha,
Dalpo finalmente entendeu por que pessoas com a síndrome de Pinóquio não podiam ser repórteres. Enquanto acreditassem que estavam certas, não soluçariam. Vendo a raiva de Dalpo direcionada a ela, Inha saiu tristemente da sala de entrevista, ignorando os procedimentos em curso. Biamu a seguiu. No elevador, ele tentou confortá-la. Inha sentiu uma pontada de arrependimento. Embora entendesse a importância de expressar seu ponto de vista em um debate, ela esperava que Dalpo a apoiasse. Sentindo sua decepção, Hongju perguntou se ela gostava de Dalpo. Inha negou instantaneamente, mas imediatamente seus soluços a traíram. Enquanto isso, Dalpo foi para o telhado. Descobrindo que seu pai não os havia abandonado e era, na verdade, um herói, ele finalmente liberou anos de luto reprimido, soluçando incontrolavelmente. Sem o conhecimento dele, seu irmão Jae-mung, tendo sepultado o pai deles, estava consumido pela vingança, tramando contra aqueles que haviam destruído sua família.